O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou em decisão por unanimidade a sentença em primeira instância que absolveu o empresário André Aranha, acusado de estupro de vulnerável pela promotora de eventos Mariana Ferrer. Paulinha traz os detalhes dessa história pra gente. Vamos recapitular, né? Até para dar uma cronologia aí de tudo o que aconteceu nesse caso. Para você que não acompanhou desde o início, em dezembro de 2018, Mariana Ferrer disse que foi dopada e violentada no Café de la Musique, um clube de luxo de Florianópolis, que a contratou como promoter. Ela era virgem, tinha 21 anos. André Camargo Aranha, acusado por ela, negou o crime e disse que Ferrer praticou sexo oral nele de maneira consensual. No exame do corpo de delito de Ferrer, a perícia encontrou o sêmen do empresário e sangue dela e constatou também que o ímen havia sido rompido. O exame toxicológico não constatou o consumo de álcool e drogas, mas a defesa da jovem diz que não foi descartada a possibilidade do uso de outras substâncias, como, por exemplo, a ketamina. Houve uma primeira audiência, foi conduzida pelo juiz Hudson Marcos, em setembro de 2020, na qual o réu foi absolvido pela primeira vez. Houve muita repercussão em relação ao caso, porque imagens dessa audiência viralizaram. Nelas, ao defender o seu cliente, o André de Camargo Aranha, o advogado Cláudio Gastão de Rosa Filho tentou desqualificar a Mari Ferrer usando de colocações machistas, humilhação, e teve toda aquela polêmica do termo estupro culposo, que foi cunhado ali numa matéria do site The Intercept, que também era onde estavam aí essas imagens do julgamento. Essa repercussão foi tanta que em março a Câmara aprovou o projeto de lei Mariana Ferrer, que pune a ofensa à vítima durante um julgamento. Na semana passada, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça abriu um processo para investigar a conduta do juiz Hudson Marcos na audiência. Bom, nessa quinta houve uma nova audiência contra André de Camargo Aranha, que, de acordo com o advogado de Mariana Ferrer, o Júlio César Ferreira de Fonseca, transcorreu sem ataques. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como disse aqui o Paulo, manteve por 3 votos a 0 a absolvição de André de Camargo Aranha, acusado de estupro de vulnerável pela promotora de eventos Mariana Ferrer. A decisão foi um consenso entre os 3 desembargadores que analisaram o pedido. Eles reconheceram a conjunção carnal, eles reconheceram que houve sexo, né? Que o autor foi o réu, mas entenderam que não existem provas em relação à vulnerabilidade da vítima. Ou seja, houve sexo, mas não é possível afirmar que a Aranha sabia que a modelo não estava em condições de consentir com o ato. Mariana Ferrer vai recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça após a decisão de ser mantida a absolvição. O que você acha, Vini, dessa história? Eu acho que a grande questão é justamente essa, e que a Paulinha já falou várias vezes aqui no Morning, dessa dificuldade, né, Paulinha, de você comprovar um crime de estupro. Se é que, de fato, foi um estupro esse caso da Mari Ferrer. Você tem vários elementos, né? Você tem as duas versões. Me parece que ela alega aí, né, Paulinha, que de alguma forma ela teria sido dopada nessa festa, que não lembraria de nada, né? E ele alega que também não teria condições de saber se ela estava ali consentindo ou não com essa relação. Então, muito complicado a gente tomar uma decisão, fazer um julgamento, porque eu acho que num caso, né, em que só estão ali as duas pessoas, né, faltam testemunhas, né, na hora ali do ato, é complicado você fazer algum tipo de conclusão. Tem também um outro lado que esse é o processo, né? Também a justiça é esse. O problema é que ela quer provas. Você acusa alguém, você tem que provar. Tudo bem, eu entendo essa dificuldade que a Paulinha relata, é realmente uma dificuldade de se comprovar, né? Mesmo. Mas pensando numa outra ideia de julgamento... Lembra do caso do Robinho? Se não tivesse aquelas escutas no carro, a gente estaria duvidando até agora. Talvez. Então é complicado mesmo. E a justiça brasileira é falha, né? Por muitas vezes. Então, como o Vini falou, é muito complicado, né? No dia só tinham as duas pessoas, a menina e ele, né? Então é muito complicado. E eu assisti o depoimento dela, que durou 4 horas, né? Do meu ponto de vista, eu não vi muita verdade, né? Nas palavras dela. Por quê? Porque não transmitiu verdade, Posso transmitir verdade, dados simples aqui? assim. Posso trazer uns dados? Na noite
do acontecimento, ela manda mensagens para as amigas dela, que tinham todas saído juntas. Ela manda mensagem dizendo que não estava bem, que queria sair da companhia do cara chato ao lado dela. Aconteceu o ocorrido, ela depois pegou um Uber. Segundo o motorista desse Uber, ela estava transtornada, falando com a mãe e parecia estar, inclusive, dopada, sob efeito de drogas. Tá? O tal do... Esqueci, Aranha, esqueci o nome do sujeito. A polícia chegou no nome dele, investigando lá a situação. A polícia que demorou para investigar, porque o primeiro delegado não pediu imagens de vários lugares da casa noturna que depois foram perdidas, nunca se teve acesso a elas. Mas a polícia chegou no nome dele. Ele disse que não, primeiro, que não sabia sequer quem era aquela mulher, não tinha nada a ver com aquilo, nem conhecia. Segundo ponto, ele não deu o DNA. O DNA foi colhido porque um policial pegou um copinho que ele usou para beber água e que ele descartou. Chegaram nele. Ele depois disse que tinha essa coisa do sexo oral. Pois é. Depois comprovar, ou seja, conhecia e tinha tido a relação. Dela sóbria, andando de maneira... Pera. Tem umas coisas dúbias aí. Depois se comprovou que não foi sexo oral, foi penetrativo, inclusive tirou o sangue dela, ela era virgem até aquele momento. Ela disse que estava sob efeito de substância. Os testes não foram conclusivos, porque o Boa Noite Cinderela, ele some muito rápido. Some da circulação. A pessoa, quando está sob efeito de Boa Noite Cinderela, pode perfeitamente ficar grogue e andando, inclusive. Não quer dizer que ela fique caída, morta, num sofá, não. Essa história é muito grave. E o que a gente viu na audiência online foi de um desrespeito mais absoluto que eu já vi numa audiência. Nunca vi muitas audiências na vida. Eu espero que não sejam como aquilo ali, em que ela, a mulher, está sendo atacada, insultada, repetidamente. Mas isso não tem nada a ver ela não teve um com julgamento. O caso não, o que eu estou dizendo, né? É o caso. É outro caso. O caso, Adriles, o caso reúne vários elementos graves. Vou encerrar. Reúne vários elementos graves. Quando ele foi ser julgado, ela não teve um julgamento justo. Agora, como é que a gente resolve essa questão? Foi reiteradamente... O devido processo legal precisa ser respeitado. Pois é, né? eu tenho que falar o seguinte. No princípio da justiça, basilar da justiça, não só no Brasil como no mundo, você tem uma questão que é a seguinte. Indúbio pro réu. Você tem uma série de elementos contraditórios que dão aso a várias percepções do caso. Em algumas imagens, ela parece extremamente sóbria quando ela diz que estava alterada. Ela pode ter mentido. Ele mentiu realmente que foi só sexo oral, teve uma conjunção carnal. Ele pode ter ficado com medo por uma política meio feminista, de ter sido exatamente... E as pessoas vão em cima dele. Eventualmente, ela disse que estava dopada, não deu nada o exame toxicológico. Aí vem com essa história que ela pode ter sido dopada, e isso não pode ter sido verificado no exame toxicológico. Realmente, houve uma mudança de delegados no caso, e ele é um rapaz bem relacionado. Ela parece tê-lo confundido com um outro empresário e depois pode ter se afastado. Existe uma série de elementos que colocam sombras nesse caso. Mas o caso é, se você não tem uma coisa factual, conclusiva, que demonstre a culpabilidade do rapaz, então fica muito difícil. E note bem, se o caso não teve um julgamento justo, ou se o advogado foi machista, ou se o juiz foi, de alguma forma, opressivo em relação a ela foi para outra instância e o caso foi novamente julgado e, novamente, a conclusão foi indúbio pro réu. Então, assim, tem uma série de elementos. Tanto o machismo do cara, que eventualmente pode ter lançado mão de relações para alterar, de alguma forma, o resultado em primeira instância, mas o julgamento foi reiterado, recolocado e ele foi absolvido. E se, eventualmente, isso causa um dolo para ela, causa um tipo de constrangimento a ela, imagine se, no caso, se ele for realmente inocente, o dolo e o constrangimento que se tem a um cara que, eventualmente, pode ser inocente e ser taxado pelo resto da vida de estuprador. Posso comentar uma coisinha rápida? É muito ambíguo e muito delicado para dar uma afirmação taxativa nesse assunto. Favor. E eu não darei. O próprio sujeito, aparentemente, disse que não sabia, né? A defesa que não sabia se era consensual ou não. Que tal uma ideia? Se você não sabe se a pessoa está consentindo, não penetre sexualmente ela. Agora, pensando nos nossos filósofos aqui, nos nossos poetas, vamos tentar pensar uma nova forma também para resolver esses problemas, né, Paulinha? Porque eu acho que o grande ponto É difícil de resolver. O grande ponto, eu acho que da justiça, nesse caso, não teria como resolver, porque seria uma produção de provas. E se essa prova não existe, não tem como você produzir. Mas eu acho que talvez esse processo poderia ser diferente se ele não tivesse tanta morosidade também.
Que a morosidade... Tem até muita gente falando... Mas esse é um dos grandes pontos da justiça, Adriles. A morosidade, por muitas vezes, faz com que... a vida das pessoas. Isso que ela revelou o caso, de uma outra forma. Tem uma coisa... O caso perca a relevância. Que até Exame de falam corpo de sobre a delito não foi questão feito, ela não da tinha Lei nenhum Maria da machucado Penha, também, né? A própria Maria da Penha, pela morosidade da lei no Brasil, teve que exato. recorrer à Interamericana lá de Justiça, não sei como é que se chama exatamente o órgão, para que se adiantasse o processo para que justiça fosse feita, porque o cara era condenado e permanecia também em liberdade. Na liberdade cabais, né, de, Paulinha? inclusive... Bom, tudo bem, mas o que eu estou querendo dizer é que a morosidade é um outro aspecto. Agora, essa questão de algo que acontece entre duas pessoas de porta fechada, é por isso que, não acredite no que a vítima fala, mas, gente, às vezes é só isso que tem. E eu sei que é complicado. E eu sei que existem vigaristas e que podem ter falsas denúncias e várias coisas desse tipo. Mas, veja, é muito difícil. São duas pessoas. É a palavra de uma contra a outra. No caso da Mari Ferrer, tem coisas ao redor, né, eu Paulinha? Tem coisas tendo ao a redor. Tem exame de corpo de delito, ela não estava machucada. Ela foi abandonada, ele estava tem esses alterada. O depoimentos, próprio sabe? cara não... E o cara nega que houve penetração a princípio. Conhecia. Pode ter falado isso por medo ou por vigarice. Difícil. São as duas hipóteses. É um caso muito difícil. Porque hoje existe um clima tão favorável à mulher, você fala, olha, se eu falar que eu transei com ela, eu tô ferrado. Ele pode ter negado nesse sentido. Agora, foi feito o exame de corpo de delito, ela não tinha nenhum machucado. Então, assim, tem uma série de vulnerável tinha pra esse caso. sangue Mas ela estava realmente alterada? Adriles, ela não foi... A acusação não é que ela... O exame toxicológico não deu nada, A acusação nem não é que ele álcool. bateu nela ou fez a força, é que ela estava fora da possibilidade de consentir, porque tinha tomado um Boa Noite Cinderela. Não dá. Que Pra diga-se, finalizar, por favor. já ouvi difícil, relatos de que rola em muitas dessas baladas, jurerê, não sei onde é que é o negócio Não ali, dá, que Joelzinho. rola isso. Não Mas dá é uma pra- droga não Joel, aferível no rola exame isso toxicológico? mesmo, Sim, É- sai do não sangue, dá, Adriles. não dá pra gente resolver o problema, mas eu acho que dá pra gente amenizar e diminuir a quantidade de problemas na justiça se o foco for o combate à morosidade. Eu acho que 50%, 60%, 70% do problema O resultado está seria o mesmo. justamente O problema é nisso. que constrange vítima, Morosidade. potencial A justiça vítima e brasileira, potencial acusado. infelizmente, é lenta e com essa lentidão vem a ineficácia.